Pois bem, o momento agora do projeto é que a gente faça a animação dos produtos e com isso a gente vai precisar animar duas composições ao mesmo tempo. Essa animação que vai ser contínua, né, entre duas composições, né, ela vai acontecer para passagem de uma composição para outra, porque eu preciso ter o time certo entre a entrada do produto e a saída do que estava na cena anterior. Então, por exemplo, agora que a gente já animou aqui, né, o 99, já surgiu aqui com os elementos, eu vou fazer a chegada da cena 3, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é lidar aqui com a entrada do texto cesta e batata frita. Então, lá dentro, vem aqui na cena 3, você tem aqui o jogo de camadas para todos os elementos. Um ponto importante aqui agora é a organização dessas camadas. Então, você vai perceber que eu tenho aqui, ó, o que seria a layer com a base da batata frita, tem um tratamento de imagem que eu fiz lá no Photoshop, olha lá, o logo do Habib's aqui, ó, que eu tirei, né, a visibilidade para vocês verem as possibilidades. Então eu vou vir aqui, eu vou tirar essa camada e essas duas aqui que formam o elemento, eu vou selecionar e utilizando aqui o Pre-Compose, ó, comando Shift C, eu vou combinar aqui como batata frita. Então, aqui Pre-Compose eu já tenho essa estrutura. Um ponto legal quando você pré-compõe várias camadas e você precisa animar elas, é você perceber que a gente pode tornar a composição mais enxuta em relação à área que ela ocupa. O que eu estou querendo dizer? Vocês já sabem que quando nós fazemos uma pré-composição, o After Effects ele cria a composição a partir do tamanho da composição que esses objetos estavam posicionados. Mas muitas vezes você precisa ter um ponto de corte exato, né? O bounding box ele fica exatamente onde o objeto está. Como é que isso vai acontecer? Dando dois cliques aqui na pré-composição que foi criada, você vai perceber que aqui no After Effects você tem uma opção chamada de Region of Interest, né? Que é a região de interesse. Essa opção ele vai possibilitar você desenhar como se fosse uma seleção, principalmente para quem já sabe um pouco de Photoshop, eu tenho experiência com a ferramenta. Você vai criar uma seleção aqui dizendo para ele qual a área que de fato é ativa, né, para o nosso projeto. Então, deixando aqui mais ou menos dessa forma, vou deixar aqui mais rente ao pixel positivo, né, o pixel preenchido. Se você sentir dificuldade, você pode habilitar aqui a transparência para que você veja de fato as áreas que você vai trabalhar. Então, trabalhando aqui dessa forma. E aí agora o que eu vou fazer, depois que eu criei essa demarcação, é vindo aqui no menu, né, de composição, e aí você tem essa opção chamada de Crop Comp to Region of Interest. Então, trabalhando dessa maneira, ele vai lá, faz um crop, e aí quando eu sair da composição da batata frita e voltar para a cena 3, eu já tenho essa organização e, né, a pré-composição exatamente do tamanho que me interessa. Então eu vou usar aqui o menu Align, né, aqui. Vou centralizar aqui na composição, ao centro. Vou reduzir aqui um pouco para ele ficar próximo à posição original. E agora eu vou cuidar, né, da chegada dos elementos. Então, esses dois objetos aqui, eu quero que eles sejam animados juntos como uma camada 3D. Ou seja, eles vão vir com aquela mesma ideia de vindo de trás da câmera e vão posicionar aqui na posição planejada. E para isso, para animar as duas ao mesmo tempo, eu vou estar criando aqui um objeto nulo. Então no menu Layer New Object, né? Então eu já tenho aqui esse elemento que vai acontecer junto deles. Então eu vou deixar aqui mais ou menos dessa maneira, onde eu já vou fixar o Anchor Point no centro. Então utilizando o atalho aí Ctrl Alt Home ou Command Alt Home, e aí eu já conecto eles nesse elemento, beleza? Feito isso, agora é só cuidar de fato da animação. Então, com eles conectados, parenteados e com essa estrutura, agora eu só vou levar, né, o objeto para trás da câmera. Então, transformando esse objeto nulo em 3D, agora eu vou cuidar da animação dele. Então, o processo vai ser exatamente o mesmo, né? Como eu já sei que esse elemento vai vir de trás da câmera, eu só vou achar o ponto aqui que ele vai entrar na composição. Então, por exemplo, ó, trouxe para cá, já tenho toda a animação, 99. Aqui eu quero que a cena 3 comece. Então, pressionando o colchete esquerdo, para eu deslocar, já dá esse tempo de leitura necessário aqui pra gente, eu vou lá e faço a animação. Então, esse é o ponto exato aqui de uma composição para outra. Pego o position aqui do objeto nulo, vou marcar dessa forma, vou trazer pra gente até os 12 frames de costume.
Vou lá, marquei aqui esse keyframe e vou deslocar da tela, ó, criando aí essa base pra gente. Então, ó, saiu da composição, esse seria o movimento. É importantíssimo que ter esse controle de velocidade para que tenhamos, né, um movimento mais impactante. Então eu vou deixar aqui uma certa suavidade no fim, mas o pico de velocidade também bem marcado no meio, para que a gente tenha essa ideia. E também vou somar a rotação para que tenhamos, né, um certo impacto. Então uma coisa que é legal aqui você entender é o seguinte: quando você já tem uma animação rolando, principalmente de chegada de elemento, né, você não está vendo ele na tela, e você precisa adicionar uma deformação, como por exemplo a rotação, eu costumo sempre fazer a transformação inicial na posição errada do tempo, né? Principalmente no local do tempo que eu veja tudo que eu esteja deformando. Porque, por exemplo, eu quero que esse objeto venha com essa inclinação, por exemplo. Vou lá e marco o keyframe em 48. Feito isso, eu pego esse keyframe, levo aqui para o início, né? Ou seja, eu já sei como ele vai chegar, para quando vir para cá, eu faço a volta dele, ó, deixei aqui com 22 graus, e mais ou menos aqui, uns 4, 5 frames, eu retorno a 0, colocando todos eles com o Easy Easy. Com isso, ó, eu já tenho aí esse resultado, né, e vi o status visual que ele tinha, né, juntamente, né, com o deslocamento de posição. Então, só nessa linha de raciocínio aí, eu já consigo trabalhar muito bem, principalmente quando eu forçar aqui, né, o Motion Blur, ó, você já percebe aí o impacto e tal, da maneira bem tranquila, beleza? Feito isso, eu preciso, no que ele estiver chegando, mais ou menos aqui no 6º frame, eu vou trabalhar na chegada da batata frita. Então, ó, Position, vamos trabalhar aqui os mais 12 frames, somou, marcando aqui a posição, e aí eu desloco ele, desloco ele aqui para a esquerda, no início. Tá aqui. Deixa eu só tirar esse keyframe do position que eu criei sem querer. Lá. Tá aí certinho. Aqui, mais 12. Lá, tirar esse keyframe aqui. E aí agora retiro ele da cena aqui de lado. Então a gente vai ter aqui mais ou menos essa estrutura. Vamos suavizar eles aqui. Trabalhando um pico de velocidade mais centralizado. Ó, deixar bem agudo aqui o pico de velocidade, para que a gente tenha esse movimento. Até deixar um pouco mais suave no final, ó, para que a gente tenha esse objeto também recebendo aí o Motion Blur, beleza? Então, no que chegar aqui os elementos, lá no layout base final, aqui eu vou cuidar da saída da cena 2. E aí um ponto legal é o seguinte: em algumas situações, quando você não quer forçar o movimento, até repetir a mesma saída, aqui a opacidade vai funcionar bastante. Que quando eu tiver a entrada do batata frita, eu posso pegar aqui a cena 2, pressionando a tecla T de opacidade, e aí faço a retirada, deixando ele aqui, né, até ele sair completamente, e aí com isso eu desabilito aqui pra gente o For Comp Layer, deixando ele aqui com 1% de opacidade, e delimito a vida da composição com Alt colchete direita, para que ela fique até essa etapa. Então, ó, jogou para cá e já foi. Nós temos aí a chegada do elemento e a saída da cena 3 de uma maneira bem tranquila. No próximo vídeo a gente vai trabalhar com já a junção dos outros produtos e a ideia de trabalhar com a visibilidade de duas composições ao mesmo tempo. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.